Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Capital Global. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode afetar diretamente o seu bolso, que é a possível intenção do presidente Lula de aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Nós vamos explorar os motivos por trás dessa possível medida, os incentivos que o governo tem para aumentar esse imposto e quais que ele tem para não aumentar também, e como que isso se encaixa nas relações internacionais do Brasil e na OCDE. É bastante coisa, fica comigo até o final desse vídeo para você entender os detalhes. Primeiro vamos entender o que é o IOF. O IOF é o Imposto Federal que incide sobre várias operações financeiras, criado lá na década de 80 pelo Decreto-Lei número 1783. E o principal objetivo desse imposto é controlar controlar a economia, influenciando a oferta e a demanda de crédito e o preço do câmbio no país. Ou seja, o governo costuma utilizar o IOF como uma ferramenta para ajustar ali e tentar evitar uma fuga de capitais para o exterior, ou tentar atrair capital estrangeiro e crédito para o Brasil. E aí o IOF ele incide sobre diversas operações financeiras justamente por conta disso. A ideia aqui não é nem tributar, esse imposto é utilizado realmente para regular a economia. Tanto é que o presidente ele pode mexer na alíquota do IOF, e guarde isso, o presidente pode mexer na alíquota do IOF na base do decreto, do dia para a noite, sem precisar passar pelo Congresso Nacional. Para a maior parte dos impostos, caso o presidente queira alterar a alíquota, ele precisa submeter ao parlamento, que vai aprovar aquilo ou não. Mas esse não é o caso do IOF. O presidente pode fazer isso em uma única caneta, em uma medida sem precisar passar pelo Congresso. E é por isso que esse imposto é mais usado para controle. Então a gente tem o IOF para operações financeiras de câmbio, por exemplo. Para você enviar da sua conta no Brasil para uma conta de investimentos que você tem no exterior, você está trocando reais por dólares, você vai pagar 0,38% de IOF nesse caso. Mas o presidente, se quiser, pode amanhã mudar para 10%. Ou ainda, quando você tem um cartão de crédito emitido no Brasil e você faz uma compra internacional, esse cartão é em reais, mas na hora que você passa na compra internacional em dólares, incide um IOF, que era de 6,38% há um tempo atrás. E o presidente também pode mudar isso do dia para a noite. E aí talvez você se pergunte, tá, e por que diabos o nosso presidente não fez isso até hoje? Se esse governo tem essa vontade de arrecadar mais e mais, olha aí para o nosso ministro da Fazenda, por que é que ele não mexeu nisso ainda? Bem, eu já vou responder essa pergunta, mas antes você precisa entender sobre o relacionamento do Brasil com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um bloco de países ricos que serve para uniformizar diversas medidas de arrecadação e para pressionar paraísos fiscais para que eles tenham uma maior tributação. O Brasil, há muito tempo, tem interesse em participar da OCDE. É um clube bastante restrito, o Brasil tem um bom relacionamento com eles. E ainda no governo Bolsonaro, o Brasil anunciou um cronograma para reduzir o IOF sobre operações financeiras, operações cambiais, até o ano de 2029. E esse plano de redução do IOF é para se tornar uniforme com as diretrizes recomendadas pela OCDE, para assim se aproximar do bloco. E ele inclui a diminuição de diversas alíquotas sobre diferentes tipos de operações. Por exemplo, aquela compra no cartão de crédito, que antes estava em 6,38%, agora já está em 4,38%. E nesse plano, de forma gradual, esses impostos, essas alíquotas do IOF têm se reduzido e daqui a pouco elas vão chegar em 0%. Não vai mais haver IOF nas operações cambiais. Isso até 2029, caso o Brasil continue seguindo com esse cronograma. E sim, essa medida de diminuir imposto é boa. Aliás,
diminuir imposto é sempre bom. Mas não se iluda, a grande razão por trás dessa medida é um motivo ruim, que é essa intenção, esse compromisso que o Brasil assumiu com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na qual ele vai ter a legislação mais uniforme com a do bloco. E toda essa uniformização, na minha opinião, é algo ruim, porque isso cria um cartel de países que cobram altos impostos ou não fazem mais negócios com eles. No final do dia, essa é a verdadeira intenção deles. Mas isso é só a minha opinião. E assim, eu diria que é até questão de tempo para o Brasil acabar entrando na OCDE e vão te vender isso como algo positivo. Mas agora, para estreitar esses laços, para que esse tempo seja mais curto, ele vai ter que cumprir com esse cronograma, ele não vai poder mudar o IOF. Em 2029 não é mais para nem ter IOF nessas operações de câmbio. E agora, talvez você já tenha até entendido por que o Lula ainda não subiu esse imposto. Mas para aqueles que não entenderam, muito provavelmente a razão é justamente para conseguir manter-se bem na fita, para conseguir agradar a OCDE. Então, de um lado, com certeza, esse é um motivo muito mais plausível para ele não ter subido o IOF até agora do que ele ser bonzinho e não querer tributar os capitalistas malvadões do mercado financeiro. Até porque, recentemente, o Lula deu bravata de que se o mercado reclamasse muito, ele acabaria mexendo nisso. Ele deu um discurso um tanto quanto aquecido. Não foi exatamente isso que ele falou, mas ficou nas entrelinhas que ele poderia mexer no IOF para remessas internacionais. Então, assim, ele tem, na verdade, esse interesse. E o Lula é impulsivo e ele pode fazer isso no decreto. Só que tem um conflito de interesses para ele mesmo. De um lado, ele quer conquistar poder e moral com a OCDE. De outro lado, ele quer aumentar a tributação no Brasil. Não só quer aumentar, como ele está numa sinuca de bico. A pressão das contas públicas do Brasil está grande. E é por isso que ele tem que aumentar imposto ou cortar gasto. Ele não vai cortar gasto, então vai aumentar imposto. Só que até hoje, o Lula, ele tem conseguido subir vários tributos sem precisar mexer no IOF. Então, dane-se o IOF, subam-se os outros. Por exemplo, em janeiro de 2023, já logo que assumiu, ele já fez a reversão das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras de grandes empresas, com PIS, PASEP aumentando de 0,33% para 0,65% e COFINS de 2% para 4%. Em março de 2023, foi retomado PIS, COFINS e CID sobre gasolina e etanol, resultando em PIS e COFINS de R$ 47,00 por litro de gasolina e R$ 2,00 por litro de etanol. Outra medida significativa foi o imposto sobre exportação de petróleo, que ficou vigente de março a junho de 2023, com taxa de 9,2% sobre a exportação do petróleo bruto. Aí, em maio de 2023, foi a vez de fazer a retirada da base de cálculo de créditos de PIS e COFINS do ICMS, afetando a tributação das empresas. E, além dessas medidas, a partir de julho de 2023, a tributação das apostas esportivas eletrônicas foi implementada, com uma alíquota de 12% sobre o faturamento dessas plataformas e de 15% de imposto de renda de pessoa física, aqueles que receberem prêmios, os apostadores bem-sucedidos. Aí, em agosto de 2023, foi introduzido um imposto de 60% sobre o valor de compras em e-commerce, incluindo o frete, afetando plataformas como a Shein, a Shopee, a AliExpress. Aí em 2024, novas medidas também entraram em vigor. Foi ali em janeiro, aumento do IPI sobre armas de fogo e munições, com alíquota de 55% para armas de fogo e 25% para munições. A gente teve o imposto de importação sobre painéis solares, que aumentou de 6% para 10,8%. O imposto sobre veículos elétricos e híbridos importados, que voltou a ser tributado no Brasil de forma gradual, de 10% até 35% até 2026. Ainda teve ali o início do imposto, novas regras fiscais na lei das offshores, teve a redução de algumas isenções de imposto de renda de pessoa jurídica e CSLL sobre benefícios fiscais, teve a limitação do uso de juros de capital próprio, teve a introdução do come cotas sobre fundos exclusivos, ali na taxa de 15% para fundos de longo prazo e de 20% para fundos de curto prazo. A gente teve a tributação de rendimentos no exterior. Então, assim, a lista é longa. Olha,
O Lula tem aumentado muito o imposto, e alguns ele consegue, precisa do apoio do Congresso Nacional e tem conseguido. Ele tem esse histórico de implementar aumentos tributários. E aí você pergunta, com tudo isso, por que ele ainda não mexeu no IOF? Porque tá fácil. Enquanto ele conseguir mexer nos outros, ele não vai mexer no IOF. O IOF, que tem essa natureza que seria bem fácil de ele fazer a alteração e subir, até nem precisaria do apoio do Congresso, o que tem travado ele é a intenção dele de ter mais poder com a OCDE. Mas o que assusta é pensar que o déficit do governo continua grande e avante, e o Lula é impulsivo. Então, se daqui a pouco a gente tem um cenário no qual a lei de responsabilidade fiscal e o orçamento começam a colocar o Lula ainda mais contra a parede, e além disso, o Congresso Nacional para de colaborar com o aumento dos outros impostos, o que é provável de acontecer, diga-se de passagem, dadas as eleições, olha, aí o Lula não vai mais ter muita escolha, ele vai acabar tendo de subir o IOF. Ele pelo menos vai começar a fletar mais com essa ideia. E aí, do ponto de vista dessa empreitada do Brasil de participar da OCDE, isso aí seria péssimo. Do ponto de vista do mercado brasileiro interno, esse aumento de IOF também seria péssimo, porque ia afetar a credibilidade do Brasil e ia gerar uma fuga de capital. O pessoal ia ver que deixar dinheiro aqui no Brasil é ruim, porque a intervenção na economia é grande. E sob a perspectiva de nós, que construímos capital de forma global, eu e você que está assistindo esse vídeo, olha, aí seria um tanto quanto indiferente, porque nós já implementamos no nosso patrimônio e nos nossos negócios uma estratégia para que faça a canetada, a cagada que fizer aqui no Brasil, isso aí não vai afetar os nossos negócios, isso aí não vai afetar o nosso patrimônio. Lógico, de uma maneira ou de outra, isso aí sempre acaba atingindo. Nós vamos ter clientes no Brasil, nós vamos ter empresas que faturam fora, nós vamos ter faturado no Brasil e vamos querer remeter esse dinheiro para fora. E aí vai ter que, às vezes, pagar um imposto mais alto, se o IOF subir. Mas, ainda assim, isso aí não é o grosso do nosso negócio. Nós não somos mais tão reféns assim do risco Brasil, seja do aumento de IOF ou de outras políticas desastrosas do governo. E se você tem medo do IOF, viu esse vídeo e ficou com medo de ele atingir você, bem, saiba que você pode aprender estratégias para blindar patrimônio, proteger-se de crise e pagar menos impostos por meio da teoria das bandeiras. Por falar nisso, no Desbravando Bandeiras, o conteúdo que nós iremos divulgar, aliás, que estamos divulgando, mas que vamos vender no dia 24 de agosto, tem aulas que ensinam você a se proteger de tudo isso. Então, se você quiser entrar para o time daqueles que não são mais afetados pelas canetadas de Brasília, acompanhe o Desbravando Bandeiras, que estreia no dia 24 de agosto. São mais de 40 aulas e 9 documentários que nós gravamos por lá. E nós fomos em vários países para gravar esses documentários. Luxemburgo, Suíça, Liechtenstein, Mônaco e alguns outros. E eu vou até deixar um teaser de um dos vários documentários que nós fizemos rodando agora para que você possa conferir. Depois de ter atendido diversas pessoas com interesse em não serem mais reféns do risco Brasil e com vontade de ter capital no exterior, uma segunda nacionalidade, eu cheguei à conclusão de que a Espanha é um dos países que mais chama a atenção dos nossos clientes. Mas isso seria por conta das suas belezas naturais? Ou será que seria por conta da sua diversidade cultural e riqueza histórica? Como que funciona a tributação nesse país? E para você conseguir uma nova nacionalidade, será que é difícil? Para responder a essas perguntas, você precisa desbravar. Nós iremos mergulhar nas entrelinhas da Espanha para mostrar para você qual que é a essência desse país, como também porque ele tem chamado a atenção de imigrantes do mundo inteiro e nômades digitais. Desbravando Bandeiras, disponível em 24 de agosto. Por esse vídeo nós ficamos por aqui, o link do Desbravando Bandeiras está na descrição. Um abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.